Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, dando continuidade à 36ª rodada. Na verdade tem algumas inversões aí, tem times que estão... Nós estamos na 36ª rodada, mas tem times que estão jogando pela 37ª, outros ainda pela 35ª, mas está todo mundo ficando com 35 jogos nesse momento e faltando 3 para todo mundo. E nesta quarta-feira, com apenas um jogo pelo Campeonato Brasileiro, apenas um jogo, e esse jogo, deixa eu pegar aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui rápido, só para mim não falar besteira. Não, o jogo realmente é pela 36ª rodada. E esse único jogo da 36ª rodada, nesta quarta-feira, dia 26/11. Lembrando que a rodada começou na terça-feira com 2 jogos, né? O primeiro e o segundo colocado jogaram, um contra o Grêmio, outro contra o Atlético Mineiro. Poderia o campeonato ter acabado ontem, quer dizer, acabado não, ter saído campeão ontem, mas não saiu, tá? O Palmeiras perdeu, mas o Flamengo não ganhou. O Flamengo acabou empatando, aumentou ali a sua diferença para 5 pontos, mas ainda não temos o campeão brasileiro. Tá tudo caminhando, né, para que o Flamengo ganhe esse campeonato. E aí, nesta quarta-feira, mais um jogo e a rodada vai se estender até domingo. E nesta quarta-feira tivemos o Bragantino tentando ali conseguir uma vaguinha numa pré-Libertadores e o Fortaleza na sua luta incessante, incansável para permanecer na Série A. O Bragantino, se vencesse, poderia encostar ali no São Paulo, porque o Bragantino só consegue uma vaga na Libertadores se virar G8, tá? Se virar G8, o Bragantino pode conseguir. E como é que vira G8? Se o campeão da Copa do Brasil, neste momento, for Cruzeiro ou Fluminense. Se for Cruzeiro ou Fluminense, vira G8. Se não, se o campeão for Vasco ou Corinthians, não tem G8. Porque o Corinthians é o 11º e o Vasco é o 13º. Então não tem G8. Só terá G8 se for o Cruzeiro, campeão, ou o Fluminense. Tá? Então, dá para ser? Dá. Mas o Bragantino jogou em casa e não ganhou. O Bragantino perde mais uma vez. Perdeu na rodada passada para o Flamengo e agora perde em casa para o Lion, perde para o Fortaleza. Fortaleza lutando, como eu falei, para permanência. E o Fortaleza encosta naquela situação de, numa próxima rodada, quem sabe, conseguir sair do rebaixamento. Lembrando que o Fortaleza tem um jogo a menos. Tá? O Fortaleza tem um jogo atrasado, se eu não estiver enganado, é contra o Atlético Mineiro. Isso. O Fortaleza vai jogar contra o Atlético Mineiro. Esse jogo, em casa, seria o jogo da rodada. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Seria o jogo da rodada 35, da rodada passada, onde o Fortaleza não jogou contra o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro foi jogar a final da Sul-Americana. Então, o Fortaleza faz esse jogo, fica a 2 pontos do Vitória e vai ficar com um jogo a menos que será colocado em dia no domingo. Ou seja, no final da rodada, teremos esse jogo dia 30/11, Fortaleza e Atlético Mineiro, e dependendo do que aconteça, o Fortaleza pode sim conseguir sair da zona de rebaixamento. Então, Bragantino 0, Fortaleza 1
e o Fortaleza respira e cria ânimo para o jogo que vai ter em casa contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que perdeu o título da Sul-Americana para o Lanús, né? E está ali na 12ª colocação com 45 pontos. Ontem o Atlético Mineiro jogou, empatou com o Flamengo em casa. E agora tem esse jogo aí contra o Fortaleza e mais 2. O Atlético Mineiro está na mesma situação do Bragantino. O Atlético Mineiro só consegue chegar à Libertadores se virar G8. E aí tem uma briga ali com o Corinthians, com o Bragantino, com o Grêmio, com o São Paulo, para essa outra vaga. Não vai ser um jogo fácil para o Fortaleza. Não vai ser um jogo fácil para o Fortaleza. Mas não é 3 pontos impossíveis. Já o Bragantino, na próxima rodada, tem um jogo em casa contra o Vitória. Outro time que briga contra o rebaixamento. Também não é 3 pontos impossíveis. Mas o Bragantino tem que voltar a ganhar. Senão, até essa possibilidade vai empurrá-lo. Então vamos falar rapidamente sobre a vitória do Fortaleza sobre o Bragantino. Então, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango pelo lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar os vídeos que você assiste. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica e vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, cara. Como eu falei, o Bragantino permanece ali com essa derrota na 10ª colocação com 45 pontos. Pode ser ultrapassado pelo Corinthians, né? Quando o Atlético Mineiro colocar os jogos em dia, o jogo que está faltando, que é justamente contra o Fortaleza, pode ser ultrapassado também pelo Atlético Mineiro. O Vasco da Gama que vai jogar pode chegar aos mesmos 45 pontos. O Ceará pode chegar também aos mesmos 45 pontos. Ou seja, o Bragantino pode, ao término dessa rodada, cair um pouco mais e ver muito mais gente brigando por essa única vaga, caso consiga. E o Fortaleza? O Fortaleza vai ficar todo mundo com 36 jogos e o Fortaleza precisa ainda para fazer jogo contra o Atlético Mineiro. Dependendo do que aconteça com Vitória, Santos Internacional, vamos lá, principalmente o Vitória, que é aquele time, Vitória e Santos, que são aqueles 2 times que dá para o Fortaleza passar. O Vitória joga no sábado em casa contra o Mirassol. Uma parada complicadíssima. Complicadíssima pro Vitória. E o Santos joga em casa contra o Sport. Aí é menos complicado. Aí é mais fácil. A tendência é que o Santos ganhe. Porém, o Fortaleza tem que tentar fazer a parte dele. Está a 2 pontos do Vitória, que é hoje o time que está fora da zona do rebaixamento. Então, cara, continuar lutando, continuar tendo esperança. E é muito difícil você jogar assim. E aí, num momento como esse, tanto de Bragantino quanto de Fortaleza, mas principalmente de Fortaleza, que o Bragantino, se não for para a Libertadores, não é nenhuma tragédia. Vai jogar Sul-Americana, não tem risco de cair. Vou ser bem sincero, tem tensão. O Bragantino está tenso? O Bragantino não está tenso. Tá querendo chegar, mas, irmão, não caiu, vai pegar uma Sul-Americana, ou seja, não estou desmerecendo, mas normal. Agora, o Fortaleza não. O Fortaleza é uma queda, se acontecer.
muda o parâmetro, muda o patamar, Série B tem menos dinheiro, ou seja, é uma mudança geral, principalmente para um time que veio, né, galgando coisas boas na Série A. Então, o Fortaleza tem um jogo tenso. E assim, não é fácil jogar. Aí você pega os números do jogo, a posse de bola, obviamente era do Bragantino. O número de passes certos, obviamente, era do Bragantino. O número de chances de gols seria mais do Bragantino, como foi, né? E o Fortaleza tem que jogar, cara. Tentar erro zero, tentar erro zero. Isso é quase que impossível, esse erro zero, porque senão o Fortaleza não estaria na situação que está, mas tentar minimizar os erros. E tentar, de uma forma ou de outra, tentando tirar a ansiedade, né? Ganhar os jogos, que é o mais importante. Jogar bem, jogar mal, o que importa é os 3 pontos. O Fortaleza foi melhor do que o Bragantino? Não. Não. Não foi um jogão. O primeiro tempo, por exemplo, foi um jogo ruim. Tá? O primeiro tempo, por exemplo, foi um jogo ruim. O Bragantino um pouco melhor. Segundo tempo, Fortaleza deu uma melhorada, o jogo ficou mais equilibrado. As principais chances foram do Bragantino, mas num lance de gol de canela, saiu a vitória do Fortaleza. Não, meu irmão, gol de canela, gol de bunda, de orelha, de joelho, de costa, de omoplata, porra, do que for, irmão. Vale 3 pontos iguais. Então, cara, o Fortaleza conseguiu o que queria. Era 3 pontos. E conseguiu os 3 pontos. Julgar se jogou mais, se jogou menos. Pô, cara, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, alguém vai fazer julgamento? Porra, mano, não dá. Com a atenção que o Fortaleza tá, que os jogadores estão, você fazer. Você pode até falar, pô, tá jogando muito mal, assim vai ser difícil, pra coisa e tal. Igual estão falando de Palmeiras e Flamengo. O momento do Palmeiras é muito ruim, pra coisa e tal. Mas, cara, dentro do jogo, não é mais futebol, cara. Futebol não é um esporte que o melhor sempre ganha. Não é um esporte que o melhor sempre ganha. Vira e mexe toda hora, tá aí. O time que não jogou bem ganhou. O time deu 30 chutes dentro do gol, meteu 8 bolas na trave. Chute meteu gol, porra. Ele ganhou o jogo. Então, cara, grande resultado do Fortaleza, na qual mantém a esperança, né, para as próximas rodadas. Tudo pode, tudo pode, enquanto tiver esperança, tiver vontade, tiver fé, tiver disposição. E o Bragantino é a mesma coisa, só que o Bragantino, como eu falei, uma coisa mais tranquila, mais leve. Ah, não fomos para a Libertadores. Então, cara, parabéns ao Fortaleza por esses 3 pontos conquistados. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!